A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e glorificado seja o nosso Deus maravilhoso. Nós agradecemos ao Pai por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por a vida de cada irmão que sempre Ele coloca ao nosso lado, e temos a certeza que o Senhor acrescentará cada vez mais as bênçãos na vida dos filhos que tem buscado. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Da Palavra que cura, da Palavra que liberta, da Palavra que salva. Amém. Vamos direto para a Palavra de Deus, porque Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor para mim, para todos os teus filhos. E a palavra de Deus está hoje em Apocalipse 22. Nós leremos versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A palavra de Deus, irmãos, ela é completa, ela é sagrada, perfeita e tão soberana quanto o Senhor Deus. Ela é imutável. Se alguém acrescentar alguma coisa a ela, terá as pragas, e se tirar, perderá a salvação. A palavra não muda, porque ela contém o plano, o currículo, as promessas e os propósitos perfeitos do nosso Deus Altíssimo. Deus sempre faz o melhor, porque Ele cumpre a sua palavra. Ele não negocia as suas metas, não abre mão das suas promessas. Isto para sempre fazer o melhor para cada um de nós, em cada momento das nossas vidas. Deus não muda os seus objetivos apenas para calar choros, lamentações. Ele avança o seu plano na medida em que mudamos, segundo a sua perfeita palavra. Confie, se adeque à palavra de Deus e sofra menos. Deus toma medidas impopulares que não agradam a muitos para cumprir os seus soberanos propósitos, para sempre fazer o melhor. Deus Pai não afastou o cálice amargo, não mudou o plano perfeito, mesmo com o grande sofrimento do seu Filho amado Jesus. Sofrimento temporário. Não abra mão dos seus propósitos, se eles estão aprovados por Deus, mesmo que alguém querido chore lágrimas de sangue. Deus sempre faz o melhor, porque tem os melhores propósitos. Para cada situação, Deus tem o melhor propósito e não abre mão dos seus planos. Deus sempre faz o melhor, porque não muda. Ele cumpre a sua palavra. Creia que Deus sempre faz o melhor.
pode passar por uma situação difícil, pode estar passando por um momento em que você não enxergue o que está acontecendo, venham sofrimentos, mas creia que obedecendo e fazendo a vontade de Deus, Ele sempre fará o melhor, tanto para você como para as pessoas que estão te cercando, que estão ao seu redor. A palavra de Deus nos garante que Ele sempre faz o melhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. Que sabemos, Pai, que através da Tua palavra nós conhecemos os Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, nos revela, Pai, nos revela muitas coisas que não podemos ver à frente, mas nós sabemos que à frente o Senhor tem o melhor para nós. Que esse momento que passamos de sofrimento, de lutas, é um momento temporário e a vitória é certa, porque a Tua palavra é a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós convidamos para que continuem conosco. Assista agora uma pregação, uma revelação da palavra de Deus que foi trazida lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esteja debaixo do sangue de Jesus, suas roupas serem limpas. Oh, glória a Deus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Alguns se indignaram, por quê? Porque eram tolos, irmãos. Qual é o tolo? O tolo é aquele que não faz nada para o Senhor. O tolo é aquele que não prioriza o Senhor. O tolo é aquele que não dá o seu melhor para o Senhor, que arruma desculpa, que retém, que não confia no Senhor. Irmãos, nós temos que estarmos preparados quando nós fizermos algo para o Senhor, tomarmos uma iniciativa de fazer algo bom para o Senhor. Se prepare, porque vai haver críticas. Vai haver, irmãos, vai haver oposição. Não seja dirigido por opinião de ninguém, muito menos de pastores. Seja dirigido pela palavra. Não seja dirigido também por crítica de ninguém, crítica de ímpio, crítica de isso e aquilo. Seja dirigido somente pela palavra do Senhor. É a palavra que garante que você agrada a Deus e vai receber o melhor de Deus. E no versículo 5 diz: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Irmãos, os gananciosos, o que é uma pessoa gananciosa? É uma pessoa que só vê dinheiro, ela quer transformar tudo em dinheiro. Poxa vida, podia transformar isso em dinheiro. E o que eles usam como desculpa? Dar aos pobres. Vamos dar aos pobres. Irmãos, eles sabiam que aquele perfume, eles pensavam tanto em dinheiro que eles sabiam até o valor do perfume. 300 dinheiros, diz o texto aqui, não é verdade? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros.
Eles sabiam até a cotação do perfume na bolsa de perfumes lá da época lá, né? E o que eles estavam usando como desculpa? Usavam os pobres como desculpa para querer tirar o dinheiro o perfume que foi colocado sobre o Senhor, transformar em dinheiro. Eles queriam usar os pobres como desculpa. Irmãos, até hoje tem pessoas que usam os pobres como desculpa para desviar dinheiro. São ladrões, são roubadores, são corruptos. Não, eu quero me eleger para servir o povo. Serve o povo, serve o seu bolso. Se corrompe, né? Só pensa no dinheiro. Não, precisamos dessa verba aqui, é para o povo. Mas antes de chegar no povo, 70% da verba é desviada, ou até mais, né? Quantos programas para os pobres não visam abençoar os pobres? Visam o quê? Ganhar votos. Visam o quê? Desviar dinheiro. Então isso é antigo, irmãos. Aqui era Judas que estava falando. Podia vir. Porque desviava dinheiro, irmãos. Isso é antigo. E a gente tem que estar atento a isso, irmãos. Nós temos que pensar em coisas espirituais. Pastor, mas sem dinheiro a gente não vive. Mas dinheiro é recompensa de bom trabalho, nós já pregamos, irmãos. Trabalhe bem, se esforce, tome iniciativa. Faça aquilo que poucos fazem. Faça melhor que os outros, que o dinheiro virá. Sempre procura fazer com excelência, fazer o melhor, que o dinheiro virá. Lá no seu emprego, você tem que ser a melhor funcionária. Lá no seu empreendimento, você tem que ser o melhor empresário. Você tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é sempre para cima. Não, aquela pessoa lá, quando a gente pede, ela atende na hora, atende bem, faz mais do que a função dela, nunca atrasa. Quando a gente pede para fazer hora extra, está sempre disposta, não tem desculpa, não falta, chega no horário. Irmão, você quer ser promovido? É assim que você tem que se conduzir. E não tentar enganar as pessoas, tentar levar vantagem. Então, você quer dinheiro, tem que trabalhar bem, que o dinheiro vem como recompensa, e não a usar de desculpas, usando os pobres para desviar dinheiro. E aqui no versículo 6 e 7 diz: Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. O Senhor disse: ela fez para mim uma boa obra. Vejam qual é a direção de Deus, né? Qual a direção de Deus? Primeiro para Deus, depois para os pobres, depois para quem for que seja, depois para a família, depois primeiro para Deus, depois os demais. E o Senhor Jesus está elogiando a atitude dela porque ela fez para o Senhor. Irmãos, nós sempre teremos pobres, sempre podemos ajudá-los a qualquer hora, mas será que sempre temos Jesus conosco? Será que sempre temos o Senhor conosco? Nós e os pobres não precisamos apenas de dinheiro. Nós e os pobres precisamos de Jesus. Entendam, irmãos, o dia que isso entrar na cabeça de todos, as coisas mudam. Irmãos, a Bíblia toda não mostra nenhum relato que o Senhor Jesus tinha dado dinheiro para alguém, tinha dado dinheiro aos pobres. Teve o caso do Pedro, mas era para pagar o imposto. Mas não há registro que o Senhor tenha dado dinheiro a pobres ou a alguém. Os discípulos, os apóstolos, Pedro e João, também não deram dinheiro. Teve um paralítico que pediu dinheiro. E eles disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Né? Então, os discípulos também não davam dinheiro aos pobres. Irmãos, por quê? Porque os pobres precisam aprender a ganhar dinheiro.
Os pobres, eles têm que ser ajudados numa situação emergencial, como a gente sempre prega. É emergência. Mas procure ajudar com bens. E não, porque você pode criar um vício. A pessoa fica viciada em pedir dinheiro. E é isso que Deus não quer. Deus quer que a pessoa dependa dele e não dos outros para dar aquilo que eles querem. Entenda, irmãos. Dinheiro você ganha como recompensa por bom trabalho, como nós falamos. E Deus não te dá dinheiro. O Senhor Jesus não deu dinheiro para ninguém. Os apóstolos não deram dinheiro. Deus não te dá dinheiro. Deus te dá trabalho para que você conquiste. Deus te dá oportunidades para você conquistar. Mas Ele não te dá dinheiro. Havia uma viúva de Obadias, que os filhos iam ser feitos escravos. E Deus não deu dinheiro a ela, deu trabalho. Vai lá e comercializa azeite, que eu vou multiplicar azeite lá. Quando você trabalha ou quando você semeia, você colhe, se não desistir. Não fique esperando Deus te dar dinheiro. Deus tem algo muito mais precioso para te dar. Deus quer que você tenha a moeda do reino dos céus. Qual que é a moeda do reino dos céus? A fé. Com essa moeda você compra tudo. Com a fé você compra oportunidades. Com a fé você adquire bons trabalhos. Com a fé você prospera. Com a fé você cresce. Quando você semeia, também que não é você pedir dinheiro, é você entregar, você colhe, se não desistir. Lucas 4,18. Nunca peça dinheiro para Deus, irmão. Peça sabedoria para adquirir, para conquistar dinheiro. Peça entendimento, peça oportunidades, peça trabalho. Amém? Lucas 4,18. Olha o que diz o Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor é sobre mim, que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós. Porque sem o Espírito Santo de Deus não temos unção para nada. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Para que o Espírito Santo de Deus ungiu o Senhor Jesus? Para dar dinheiro aos pobres? Para evangelizar aos pobres. Entenda, irmãos. O pobre, ninguém tira o sapato de mim. O pobre não precisa de dinheiro. O pobre precisa do Evangelho para deixar de ser pobre. É isso, irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? São os que não têm o Evangelho. Os ímpios, pode ser o maior magnata do mundo, se não tem o Evangelho, é pobre. É pobre espiritual. Pode perder tudo de uma hora para outra. Os verdadeiros pobres são os que não têm Jesus, que não têm Evangelho, que não têm a palavra de Deus. Entenda, irmãos, essa era uma das missões, um dos propósitos do Senhor, evangelizar os pobres. Porque todos aqueles que não têm o Evangelho são pobres. O pobre não vai deixar de ser pobre se você der uma esmola para ele, der um dinheirinho para ele. Ele não vai deixar de ser pobre se receber algum dinheiro. Ele só vai deixar de ser pobre se ele receber e seguir a Jesus Cristo. Se ele receber o Evangelho. Aí ele deixa de ser pobre, tanto material como espiritualmente. Entendam, a pobreza não é só a pobreza material do mundo, falta de dinheiro. A pobreza é a pobreza espiritual, falta de Deus. A prioridade do Senhor deve ser a nossa, dar aos pobres a palavra de Deus. Não tem religião, religião não salva ninguém, não ajuda ninguém, mas o Evangelho.
O Senhor Jesus disse: eu fui ungido para evangelizar aos pobres. Então dê evangelho aos pobres. Eles precisam de evangelhos e não de dinheiro, porque dinheiro não salva, dinheiro não cura, dinheiro não liberta. Numa situação emergencial, nós já falamos, dê recursos, dê alimento, dê roupa, mas não vicie ninguém a pedir para homens. Dirija essa pessoa para pedir para Deus, de acordo com a palavra de Deus. Quando você evangeliza, você faz para Jesus e também para os pobres espirituais. Se agrada o Senhor e agrada os pobres espirituais que não têm o Evangelho. Vejam a importância do evangelismo, vejam a importância de falar de Jesus, veja a importância de falar da palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus e alguém se converte, é 1000 vezes superior a você derramar um vaso de bálsamo sobre o Senhor. Isso agrada ao Senhor. O Senhor festeja no céu quando você leva alguém para Jesus, quando você dá o evangelho a um pobre, ele começa a enriquecer através do evangelho, enriquecer espiritualmente e materialmente. Entendam, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Quando você faz isso para alguém, você está fazendo para Deus e para essa pessoa. Marcos 14, 8. O Senhor Jesus disse: essa fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ela fez o que podia. Ela fez o que tinha de melhor. Faça o que você tem de melhor para o Senhor. Dê o que você tem de melhor para o Senhor. Quando é que você vai chegar nesse ponto? Sabe que o que Deus quer de você? A sua vida. Que você entregue toda a sua vida a Ele. Que você entregue toda a sua vontade a Ele. Ah, mas eu não fui porque a minha vontade era de fazer assim. Esqueça a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Isso é louvar, glorificar, exaltar a Deus. E aquele que entregar a vida ao Senhor, achá-la-á, o Senhor dará a vida. Mas aquele que quiser cuidar da sua vida, vai perder. Porque você não sabe cuidar. Quem cuida da sua vida é Deus. Ele que cuida da melhor maneira. Ela fez o que podia. Ela fez o que tinha de melhor. Ela nos deu exemplo. Ou seja, também não queira bancar o super-herói. Querer dar ao Senhor acima da sua capacidade. Como eu vi algumas vezes, alguns testemunhos de pessoas que fizeram empréstimo no banco para ofertar na igreja. Não é isso que Deus quer. Que você faça dívida. Deus quer aquilo que você tem de melhor. Aquilo que deu a viúva. Aquilo que fez essa mulher aqui. E olha, ela fez e ficou para a memória. Até hoje nós falamos dela, né? Em todas as partes do mundo. Veja a importância de você dar o melhor, em primeiro lugar, ao Senhor. Ah, mas eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar dos pobres, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do filho. Primeiro, Deus! Quando você honra primeiro a Deus, quando você louva primeiro a Deus, quando você adora primeiro a Deus, Ele te dirige para você fazer todas as demais coisas da melhor maneira. Entenda, irmãos, primeiro Deus. Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o próximo como nós mesmos, nós estamos também demonstrando amor a Deus, fé em Deus, na palavra de Deus, agradando a Deus. Eu estava meditando, irmãos, se nesse mundo todo mundo amasse o próximo como a si mesmo, aqui seria o paraíso. Já pensou? Não ia haver ladrão. Ah, eu não vou roubar a mim mesmo, né? Não ia haver traficante de drogas. Não ia haver corruptos. Não, se eu dizia isso daqui, eu não estou amando o meu próximo. Se todos amassem o próximo, aqui seria o paraíso.
todo mundo respeitando o direito do outro, todo mundo vibrando com a vitória do outro, todo mundo ajudando um ao outro e não querendo levar vantagem. Quem quer levar vantagem ama a si mesmo, acima do... Não, primeira brasa para minha sardinha. Então você não ama o próximo, você está querendo levar vantagem, você não confia em Deus. Ame o próximo, né? Mas ame em primeiro lugar o Senhor. O Senhor tem que ter a nossa prioridade. É claro que quando você ama o próximo, você também está agradando ao Senhor. Os 2 mandamentos, se todos amassem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, ô irmão, paraíso. Aqui seria o paraíso, já pensou, irmão? Né? Nós abraçando os argentinos, né? Que beleza, né, irmãos? Glória a Deus. O povo de Cuba ia ter liberdade de sair e vai por aí afora. Não ia ter roubaria, desvio de dinheiro. Não, eu vou prejudicar o próximo se eu desviar isso daqui. Não, se eu vender essa droga aqui, estou prejudicando o próximo, então não faço. Seria o paraíso aqui, irmãos, né? Então, o que ela fez, irmãos, nós devemos fazer, dar o melhor para Deus, porque nós vamos receber o melhor de Deus. Quando damos primeiro para Deus, estamos fazendo aos pobres também. Porque quando você evangeliza, você está fazendo aos pobres e para Deus. Porque Deus vibra, faz uma festa cada vez que uma pessoa se converte, né? Que o testemunho dessa mulher fique por toda a eternidade e sirva para nós. Aquilo que nós tivermos de melhor, que nós entreguemos ao Senhor. E Deus está de olho na sua vida, irmão, né? Não vou levar esses trocadinhos, não. Deus quer você. Deus quer a sua vontade. Esse é o seu melhor, né? E aí você vai estar agradando, vai ser honrado pelo Senhor e vai fazer também ao próximo. Amém? Canta comigo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante com alegria. Alvo mais, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Aleluia.